partir do versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Vamos agora para o versículo 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Vamos agora para o versículo 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhes os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Vamos lá agora para o capítulo 23, versículo 24. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, e a quem eles pediam, quando a Jesus entregou a vontade deles. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiu as vestes dele e lançaram sorte. Versículo 36. Igualmente os soldados os escarneciam, e aproximando-se trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Versículo 44. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Até aqui, irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença em nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda, Espírito Santo, a praticar a tua palavra, para que a nossa casa seja construída na rocha. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vemos aqui um resumo do sofrimento de Jesus, desde quando ele foi preso lá no Getsêmani até a crucificação e a sua morte. Hoje vamos entender mais um pouco do sofrimento e da morte de Jesus. Um jardim solitário, um cálice custoso, um beijo hipócrita, uma espada inútil, um galo que canta e um trono glorioso. Jesus, ele estava, irmãos, sempre no monte orando. O monte não é um lugar mais espiritual, como muitos pensam. O monte é um lugar mais reservado, local para se separar e ter total dedicação pela oração. É nós que tornamos as coisas religiosas. Achamos que a prática de ir ao monte é alguma coisa que nos torna mais espiritual. Não. O monte é um lugar que você se dedica mais à oração, para ter mais tempo com o Pai, orando e clamando como o nosso exemplo, como o homem
Jesus Cristo, ele demonstra aqui nesse texto. E na verdade, irmãos, não tem como fazer as coisas tem a ver com conexão com Deus, oração. Às vezes nós vamos no monte, às vezes nós oramos um pouquinho a mais que o irmão, nós já achamos que nós nos tornamos super espirituais. Mas não. É dedicação com Deus, é compromisso com o Senhor, é tempo e ter zelo com o Senhor de oração e busca pela vontade do Senhor para viver num mundo de tamanha aflição, de tamanha angústia que nós sofremos. Tudo o que Jesus sofreu era necessário ter uma vida de oração. E é isso que eu gostaria de falar nessa noite. O sofrimento de Jesus. Será que nós temos ideia do que o nosso Senhor sofreu como homem? Do Getsemane até a crucificação na cruz do Calvário? A agonia, a aflição, a solidão que ele sentiu, a tristeza de dizer ao Pai que se for a tua vontade, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Será que nós conseguimos fazer isso, irmãos? Do tamanho da aflição que Jesus sofreu, comparando com a nossa vida, o que nós sofremos hoje, será que nós iríamos até o fim como ovelha muda levada ao matadouro? Fazer coisas precisa ser o resultado daquilo que você é com Deus. Você tem sido uma pessoa de oração? Porque essa foi sempre a vontade de Deus para as nossas vidas. Ter relacionamento com Ele, buscar a vontade dEle, viver a vontade dEle, viver dentro do plano de Deus, do propósito de Deus, que é ser vivificado pelo seu Filho, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora através de Cristo nós temos vida. Jesus era homem, e na sua humanidade ele necessitava de Deus, ele se esvaziou, ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Jesus tinha sede, Jesus tinha fome, Jesus tinha momentos de tristeza, de ira, ele virou a mesa do cambista. Jesus sentia alegria, Jesus chorou. Irmãos, Jesus, ele sabe o que é ser humano, ele sabe o que é ser homem. A diferença de Jesus é que ele não tinha pecados. Hebreus capítulo 4, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus sabe exatamente o que nós passamos. Eu não sei o que você anda passando na sua vida, irmãos, mas nós vamos aprender nesse texto que a dor é necessária para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Nós vamos ver que Jesus aprendeu a ser obediente na dor, assim como o apóstolo Paulo também. O tema dessa palavra dessa noite, irmãos, é passando pela prensa. Eu gostaria de falar algumas coisas desse texto, como começa no versículo 39. Vamos falar desse jardim solitário. Jesus se dirigiu ao Getsemane no Monte das Oliveiras. Getsemane significa no original prensa. Os estudiosos dizem que até hoje ainda é possível ver oliveiras muito antigas nesse local.
porém certamente não são as mesmas que estavam lá no tempo de Jesus. As olivas, irmãos, eram apanhadas e colocadas na prensa que extraía seu azeite, o retrato marcante da aflição de Jesus. Da mesma forma, nosso Senhor passaria por essa prensa e sofreria o julgamento em nosso lugar. Sabendo que Jesus estaria lá, Judas conduziu um bando de soldados romanos para prender Jesus, que se entregou voluntariamente. Jesus foi uma ovelha muda levada ao matadouro. Jesus se entregou por amor pela minha vida e pela sua vida. A história da humanidade, irmãos, começou em um jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 8, onde o homem cometeu o seu primeiro pecado. O primeiro Adão desobedeceu a Deus e foi expulso do jardim, mas o último Adão mostrou-se obediente ao entrar no Getsemane. Ele foi obediente ao Pai. Ele se entregou. Talvez Judas pensou que Jesus ia fazer algum milagre, mas ele mansamente se entregou aos guardas romanos. Mudo. Ele já sabia do seu sofrimento. Ele foi obediente até a morte de cruz. O Éden é o jardim da desobediência, e Getsemane é o jardim da obediência e da submissão. Jesus, obediente ao Pai, levou a Pedro, Tiago e João para outra parte do jardim a fim de orar. A alma humana de Jesus ansiava pelo ânimo e companhia que poderia lhe fortalecer, mas infelizmente, irmãos, os três adormeceram. Irmãos, vocês já se sentiram solitário, sozinho? Você já fechou a porta do seu quarto e parece que Deus não ouve a sua oração? E você chora, e você ora, e você busca, e as coisas não acontecem da forma como você gostaria que acontecesse. E você vem para a igreja e as pessoas não têm noção do sofrimento que você tem passado. As pessoas não sabem a sua intimidade como Deus sabe. Jesus, ele chamou os três discípulos e quando ele retornava da oração, encontravam-se os três adormecidos, dormindo. Eles não tinham noção do que eles iriam passar depois da crucificação de Jesus. É necessário, assim como a vida de Jesus, que os discípulos e nós tenhamos uma vida de oração, irmãos, de intimidade, de coração contrito e quebrantado, de confissão de pecado, de choro, de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino dos céus. Foi assim que Jesus se sentiu sozinho. Como é bom, irmãos, quando o nosso irmão sabe do nosso problema e ele intercede por nós, e ele manda uma mensagem de WhatsApp, ele manda um texto bíblico todos os dias, ele te dá um abraço fervoroso na congregação quando ele te encontra, ele te visita, ele caminha com você. Como isso te fortalece? Como faz a diferença na sua vida quando você tem um amigo para andar do seu lado, que interceda por você, que ame você como a Ele mesmo. Mas a igreja de hoje parece também que está adormecida. Não estamos, achamos que
problema gigantesco é somente o nosso, e não importa a vida do próximo. Jesus estava sofrendo. Ele precisava de Pedro, Tiago e João. Ele precisava da intercessão deles. Outra coisa que eu gostaria de dizer, a partir do versículo 40, irmãos, como nós conversamos e combinamos hoje na igreja, anote os textos bíblicos, irmãos. Vamos ser uma igreja fortalecida, que viva a palavra de Deus. Traga caneta para a igreja, estude o texto que foi pregado. Se eu falei alguma coisa errada, ou algum irmão falou assim, conteste durante a semana, fala, você falou um texto, mas não entendi direito. Vamos ser uma igreja fortalecida, com os pés na rocha, que é Cristo Jesus. A partir do versículo 40 e 46, que Jesus fala aquilo para Deus: que seja feita a tua vontade, que se for possível, passa de mim esse cálice, um cálice custoso. Lembramos logo daquela mãe que estava preocupada com os filhos dela, quem ia sentar à direita e à esquerda de Jesus, e Jesus perguntou se eles eram capazes de tomar esse cálice que Jesus ia tomar. Jesus deixou 8 de seus discípulos e levou Pedro, Tiago e João. Era a terceira vez que ele estava voltando e encontrando eles adormecidos. 3 situações Jesus levou esses 3 discípulos para estar junto dele. A primeira foi quando ressuscitou a vida da filha de Jairo. A segunda vez que Jesus levou os 3 foi no Monte da Transfiguração. Na casa de Jairo, Jesus provou ser vitorioso sobre a morte. No Monte da Transfiguração foi glorificado por meio da morte. E no jardim Jesus é entregue à morte. Jesus queria que eles participassem desse momento. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer, João foi o último, e Pedro sofreu perseguições intensas e acabou sendo crucificado. Era necessário eles terem essa experiência com Jesus. Irmãos, é necessário nós gemermos, é necessário nós passarmos pela prensa, é necessário nós passarmos por esse sofrimento, por essa angústia, por essas aflições, porque nós seremos perseguidos. É bem claro a palavra de Deus, irmãos. É os bem-aventurados. Lá nós não ouvimos como nós ouvimos na igreja hoje atualmente. Os felizes porque são ricos, porque são prósperos, que terão muitos bens. Não, os felizes da Bíblia são os perseguidos, são os que choram, são os mansos. E para que isso gere em nossa vida é necessário o sofrimento. Jesus sofreu, irmãos. Eu não vejo outra coisa na Bíblia. Jesus sofreu. E ele fazia a vontade do Pai. Essa era a comida e a bebida de Jesus. Essas 3 lições mostram extremamente prática para a vida deles. Aonde Jesus encheu-se de agonia ao antever o que se encontrava diante dele. Nas próximas horas seria humilhado, insultado e sofreria vergonha e dor na cruz. E mais do que isso, seria feito pecado por nós, sendo separado do Pai. Irmãos, Deus nos deu a mente. Imagina o sofrimento de Jesus. Imagina um jardim escuro, irmãos, e ele sozinho, ele voltando, encontrando os amigos dele dormindo, e tudo que ele ia sofrer por amor de nós, irmãos. A perseguição que ele sofreu. Você fez pecado por nós. Ele deu a vida dele por nós, irmãos. É isso que nós temos que entender nessa noite. Ele foi
com vontade de fazer o bem, mas esse bem nós não conseguimos. E esse mal que eu não quero, isso eu faço facilmente. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Uma comparação dos relatos dos evangelhos mostra que Jesus orou 3 vezes sobre o cálice e voltou 3 vezes para os discípulos e encontraram eles adormecidos. Eles não faziam ideia. E aqui confessando, irmãos, eu também não faço ideia. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso ser perseguido. Eu preciso ser tentado. Eu preciso ser provado. Irmãos, para herdar o reino dos céus não vai ser fácil. Não vai ser fácil, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Esse ato, o ato de beber do cálice, é usado com frequência nas Escrituras para ilustrar experiências de sofrimento e tristeza. Em uma linguagem figurativa, o fato de alguns troféus terem o formato de um cálice pode sugerir que os vencedores tiveram de passar por experiências difíceis a fim de conquistar a vitória. O apóstolo Paulo nos chama a atenção na carta de Coríntios a respeito de um atleta que está atrás de uma coroa corruptível, mas nós estamos atrás da coroa incorruptível. Assim como um atleta vigia na sua alimentação, no preparo, na atividade física, nós também devemos nos preparar, tomar desse cálice para nós recebermos esse troféu, que é a nossa coroa, a coroa da nossa salvação, a coroa da justiça. Jesus foi capaz, através do Espírito Santo, de aceitar o cálice. Ele foi preparado pelo Pai. Ele não resistiu à vontade do Pai. Por isso que, particularmente, irmãos, às vezes eu tenho um temor de dizer que eu não aceito alguma coisa do Senhor, que é tudo o trabalhar de Deus na minha vida. Deus cuida de todas as coisas. Deus quer nos forjar o caráter de Cristo em nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque Cristo sofreu. Adão estava no paraíso e pecou. Olhe agora a situação de Jesus. Deus pode fazer tudo novo. A igreja de hoje se preocupa muito com a aparência. Somos iludidos e por isso que a primeira obra de Jesus em nossa vida é a desilusão. A ilusão é de Satanás e a desilusão é de Deus. Irmão, se você pensa que a vida cristã é um negócio, irmãos, isso é ilusão. Nós somos carnais. Quem está de pé, cuidado para que não caia, vigia. E de Deus é a desilusão. Quem cria a ilusão é o diabo, irmãos. Foi a serpente que disse para o homem: olha, você não tem, mas se você comer, terá. A serpente plantou uma ilusão em Adão e Eva. Foi a serpente que disse para o homem: olha, você não tem. Irmãos, imagine a serpente. Imagine Satanás, o que ele cria nas nossas vidas. Você já olhou, irmãos, aquele irmão que é uma bênção dentro da igreja? Era o super, ia no monte, jejuava, orava, dava os dízimos e fazia tudo. Ele fazia e acontecia. E agora você olha aquele irmão e fala: meu Deus, o que aconteceu? A escola de Jesus, irmãos, o que nós temos que aprender com Jesus é humildade e mansidão. Não deixe Satanás plantar uma ilusão, uma ideia, uma mentira, um sofisma, um engano sobre a sua vida.
nessa noite, Ele quer estabelecer sobre a sua vida uma realidade. O verdadeiro Evangelho, irmãos, é aquele que coloca você no estreitamento, no caminho estreito. Jesus sempre deixou isso muito claro. Quer seguir Jesus, irmãos? As aves do céu têm ninho, as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É sofrimento, é luta, é perseverança, é noite sem dormir, é abrir mão dos nossos desejos, não ser amigo do mundo, é dar a outra face, caminhar 2 milhas, ser luz do mundo e o sal da terra. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo: você pensa que vai ser fácil? Quer me seguir? Nega a si mesmo, renuncia tudo que você possui, traga a sua cruz. A multidão, irmãos, eles sempre seguiam Jesus por causa dos sinais, e sempre abandonava Jesus por causa da mensagem. Uma vez Jesus disse aos discípulos: quer ir embora também? A multidão dizia: é duro esse discurso. Mas Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tem palavra de vida eterna? Pedro ainda estava amadurecendo, mas ele queria dizer: Senhor, deixa eu continuar aqui do seu lado. Irmãos, está difícil, irmãos. Dá vontade de pecar, dá vontade